O movimento abolicionista e republicano no Brasil ganha força a partir de 1870, logo após a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, que foi um dos conflitos mais cruéis da história, Dom Pedro II perde o apoio do exército, principalmente porque foi uma guerra muito cruel que matou muitos soldados e ele enviou para a linha de frente muitos escravos. Então, em meio a essa guerra, o exército, aliás, alguns setores do exército, passam a apoiar o fim da escravidão no Brasil e o processo republicano, que ganha força a partir desse evento. Desde o seu processo de independência, o Brasil sofre muita pressão interna e externa para abolir a escravidão. Sem contar que o Brasil vivia uma monarquia isolada, porque ao seu redor todos os países da América tinham se tornado uma república. Então, a partir da Guerra do Paraguai e do fim aí do Segundo Reinado, inicia-se de fato, o processo abolicionista no Brasil. Claro que de forma lenta e gradual e muitas vezes com leis, como nós costumamos dizer, só para inglês ver, porque na verdade tentava-se retardar ao máximo o processo de fim da escravidão no Brasil. Em 1845, cansada de esperar o Brasil abolir a escravidão por conta própria, já que desde 1826 o Brasil havia se comprometido com a Inglaterra, a coroa inglesa cria a Lei Bill-Arbiden, em 1845, que prevê o afundamento de todos os navios negreiros que fossem encontrados na costa do Atlântico. A partir da Lei Bill-Arbiden, o Brasil se vê obrigado a acabar com o tráfico negreiro. A partir daí, então, nós temos a primeira lei brasileira que proíbe o tráfico negreiro, chamada Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. A partir dessa lei, era proibido traficar negros pelo Oceano Atlântico. A Lei de Terras de 1850 não é uma lei abolicionista, mas vai influenciar bastante esse processo, porque ela vai surgir num momento oportuno, quando o tráfico negreiro passa a ser proibido e quando os imigrantes estão chegando. Essa lei vai determinar a compra de terras, coisa que não acontecia no Brasil, e vai colocar enormes restrições para que estrangeiros e ex-escravos consigam comprar e serem proprietários de terras no Brasil. Por essa lei, nenhuma sesmaria podia ser concedida, ou seria reconhecida por meio da ocupação. A partir de agora, as terras seriam compradas. A Lei do Ventre Livre, criada em 1871, previa a liberdade aos filhos de escravos a partir daquela data. Porém, nós devemos entender que, na verdade, a lei previa que eles trabalhariam até aos 21 anos de idade para os senhores de engenho. Lembrando que a expectativa de vida dos escravos era de 42 anos. Então, essa era mais uma lei para inglês ver, apenas para impressionar a Inglaterra. Porque, no fundo, esses escravos não seriam livres, trabalhariam metade da vida ainda como escravizados. A chamada Lei do Sexagenário, de 1885, era outra lei para inglês ver. Previa que a partir de 60 a 65 anos de idade, os escravos seriam libertos e conquistariam a sua alforria. Porém, como eu disse anteriormente, a expectativa de vida de um escravo era de cerca de 42 anos. Então, praticamente não atingia nenhum escravo, porque não havia, em grandes quantidades, escravos com essa idade. Por fim, para coroar todo esse processo abolicionista, veio em 1888 a famosa Lei Áurea, que decretou a alforria dos negros no Brasil, foi assinada pela princesa Isabel. Lembrando que não havia nenhum projeto de inserção dos escravos na sociedade brasileira. Então, mesmo libertos, esses escravos continuaram discriminados e continuaram excluídos da sociedade. E com essa lei, os cafeicultores, as oligarquias e a elite brasileira vai retirar o apoio a Dom Pedro II e é questão de pouco tempo para que se proclame a República no Brasil.